E aí galera, virando aqui de novo com mais um vídeo, com a parte 2, né, do nosso vídeo sobre o Brasil, né, o Império do Brasil e o liberalismo na época da fundação do Brasil Independente, né, a continuação daquele primeiro vídeo. E para isso eu trouxe aqui a minha Constituição do Império, essa edição linda que eu tenho aqui, né, para servir de inspiração, porque é na Constituição do Império que você vai encontrar a chave da compreensão, né, de onde que o Brasil se situa. Também na Constituição, tá, gente? Na Constituição, por si só, ela não permite você compreender mesmo, né, se o Brasil, à época, está mais próximo, né, lembra que eu botei a escala, né, a escala do Brasil, de possibilidades, né? Uma escala mais jacobina, mais liberal exaltada, como se chamava, ou num, né, está lá no absolutismo, está lá mais numa concentração, né, única e inequívoca de poder, seja poder religioso, seja poder temporal, né, dos meios de coerção, né, das armas na mão do Estado. Então, a Constituição é uma forma da gente procurar compreender isso, mas complementarmente a isso, permite você compreender em que contexto que essa Constituição foi redigida e permite compreender o espírito do seu tempo. O Brasil se torna independente no momento que Portugal passava por uma revolução liberal, a Revolução Liberal do Porto, e que, como eu já falei no primeiro vídeo, ela impôs a Dom João uma carta, né, um documento constitucional, uma constituição, antes mesmo do próprio chegar em Portugal. Ele já sai do Brasil tendo jurado uma constituição, né, nesse receio de perder o seu reino, né, para as partes que estavam se levantando contra ele em Portugal. Dom João já sai do Brasil em 1821, já tendo jurado uma carta que nem havia lido e tampouco tinha sido ainda escrita. Juntamente ao fato de, né, desses liberais da Revolução do Porto, né, tipo de liberais portuenses, né, os liberais do Porto, de terem obrigado Dom João a aceitar uma carta que defendia com muita ênfase a propriedade privada, ou seja, traduzia, né, em si mesma muito do espírito dos indivíduos que estavam por trás do movimento. Logo você consegue compreender, né, que são comerciantes, são indivíduos que, né, têm propriedades privadas e querem que o seu direito sobre elas seja, sobretudo, defendido, uma vez que acreditavam eles estarem sofrendo ali não só as consequências do despotismo de Dom João, porque ficou no Brasil porque quis, não ouviu, né, em teoria não ouviu o seu povo, porque não ouviu mesmo, né? Quando Dom João decidiu ficar no Brasil, quando Dom João decidiu, em 1815, elevar o Brasil à condição de Reino Unido com Portugal e Algarves, Dom João não consultou o povo. Dom João tomou essa decisão com base nos seus conselheiros. Quando Dom João, posteriormente, decidiu ficar, né, quando Dom João, ainda em 1815, no mesmo ano que ele leva o Brasil à condição, quando Dom João foi inquirido, né, se ele ia voltar a Portugal e falou que ficaria no Brasil, Dom João também não consultou o povo. Embora seja, à luz de quem é colônia, algo melhor. Por quê? Porque Dom João estava ali, de alguma forma, modernizando o Brasil, tirando o Brasil daquela condição, né, condição degradada de colônia, uma condição inferior, e colocando o Brasil, ainda que, claro, com uma desigualdade, né, a corte, o Rio de Janeiro e adjacências, com, né, muito mais privilégios do que outras partes, né, dessa nova parte do reino, desse novo reino, no reino do Brasil, né, ainda que houvesse essa diferença de privilégios, ainda, né, todas as partes, né, do Brasil, né, todas as partes do Brasil, de fato sentiam os ventos da modernização, né, que vinha por meio de Dom João. Mas ainda assim, está longe de ser uma modernização na base do pensamento, que é o que estamos discutindo aqui, que é a base, né, que é a base de pensamento liberal, que é colocado na historiografia, porque de fato é, né, uma base mais moderna, mais atualizada do que a base de pensamento retrógrada do absolutismo, que é digna de um povo, né, um povo inculto, é digna de um povo iletrado, é digna, né, de uma nação que não consegue transmitir conhecimento aos seus cidadãos. Então, te colocando ali, né, dispondo Dom João como uma força absolutista, embora progressista, permite compreender também quais forças que estavam ali contrárias ao próprio. A gente já falou que havia os liberais em Portugal, que vão,
vão se manifestar, né, por meio da eclosão. A gente já falou que tem os liberais em Portugal, que vão fazer parte da Revolução Liberal do Porto de 1820 e que demandam a volta, o regresso de Dom João a Portugal e que também demandam, tem uma certa incoerência bem interessante aí, para um pensamento liberal, que demandam a recolonização do Brasil. Falei lá atrás, né, que a Constituição do Porto ela tem, né, muita evidência para a questão da propriedade. Aí você pode associar com que era a visão que tinham os portugueses daquele momento sobre o Brasil. Né, o Brasil como uma propriedade, né, como uma propriedade que eles tinham o direito histórico de tê-la. Né. Aí outra hora a gente entra nesse aspecto um pouco, né, sobre colônia, descolonização, mas agora a gente vai se ater essa característica que aparenta ser, que é, né, incoerente da Revolução Liberal do Porto. Ao mesmo tempo que defendia uma Constituição que Dom João se submetesse, ao mesmo tempo que defendia eleições para um parlamento, defendia a recolonização do Brasil. E, gente, o Brasil está no mesmo mundo de Portugal. Então, se acontece uma revolução liberal em Portugal, por que não poderia acontecer uma revolução liberal no Brasil? O Brasil que já tinha tido movimentos, ainda que de expressão regional, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, né, a Revolução Pernambucana de 1817. Né, por que não, né, você compreender o movimento de independência do Brasil à luz desses movimentos liberais? É importante reconhecer que a independência do Brasil, assim como as independências dos vice-reinos da América Espanhola, da Hispano-América, eles estão nesse mesmo contexto do que a gente vai chamar das revoluções de 1820, né, que o Hobsbawm chama de ciclo revolucionário de 1820, e que é um ciclo que vai se iniciar justamente em contraposição aos avanços, né, que lá a Santa Aliança, a Quádrupla Aliança, a Quíntupla Aliança, que o concerto europeu, né, ele vai tentar restabelecer na Europa de restauração do absolutismo. Ainda que pega ali a Inglaterra, né, quando a Quádrupla Aliança não é exatamente absolutista, pelo contrário, já passou pela sua Revolução Liberal, mas sim, o concerto europeu ele é um instrumento de hegemonia coletiva que é liderado por países que defendem, né, o retorno à ordem absolutista, né, defendem a restauração. Vamos colocar Luís XVIII, né, no poder na França. Luís XVIII, rei de França, né, aquele que reina sobre o território da França, em contraposição a Napoleão Bonaparte, que era, por exemplo, imperador dos franceses. Então, a Santa Aliança, né, por ser a força que vai estar ali, né, defendendo a restauração do poder absoluto de Fernando VII na Espanha, ela vai estar junto, né, com as forças espanholas de Fernando VII, defendendo a recolonização das Américas, que naquela época já tinha ido para o Beleléu, né, já estava, desiste. Porém, né, não desistiram, largaram o osso, embora fosse uma guerra muito custosa para aqueles que já haviam perdido muito com as guerras napoleônicas. Os espanhóis entram em guerra contra suas colônias, assim como Portugal também vai entrar em guerra quando o Brasil se declarar independente. Vai entrar em guerra quando o príncipe Dom Pedro, lá em janeiro de 1822, vai declarar que fica no Brasil, muito embora as Cortes Gerais, que é o parlamento português, né, que estava desempenhando o papel de Assembleia Nacional Constituinte Portuguesa, né, as Cortes Gerais Extraordinárias da nação portuguesa. É muito importante sinalizar o nacionalismo, né, nesse movimento todo da Revolução do Porto, que na verdade, é aspecto central da Revolução do Porto, o nacionalismo e a defesa da propriedade privada, né, porque naquele momento, né, o Lord Strangford, né, que ele vai ser o quê? Ele vai ser o regente do Reino de Portugal. Olha que legal. Portugal, que era sede da metrópole, né, que era, né, a metrópole era Portugal, ela vai perder a corte, que vai ser transferida para o Rio de Janeiro, e ela será regida por um estrangeiro, em um momento que o nacionalismo estava ali, né, pipocando em toda a Europa,
muito potencializado por Napoleão Bonaparte, que vai ter defensores dos princípios da Revolução Francesa e que vão se associar, né, ao Império Francês, né, à Legião Portuguesa, que vai se alinhar ao exército napoleônico, que vai lutar contra a resistência portuguesa, que lutou anos contra a invasão, né, Napoleão Bonaparte, lá liderada pelas tropas do general Junot. Então, tendo sido os franceses vencidos, com apoio importantíssimo da Inglaterra, Dom João, que havia fugido para o Brasil, né, que havia feito uma fuga estratégica para o Brasil, acaba por aqui ficar e deixa governando Portugal aquele que estava governando antes, o inglês. E aí temos um cenário perfeito para uma revolução liberal. Temos a decisão de Dom João absoluta de ficar no Brasil, temos o inglês governando Portugal, e temos, né, o arbítrio do próprio sistema absolutista, que todas as vezes que houver reclamação sobre o status quo, né, de Portugal, vai ser por meio do arbítrio, vai ser por meio da força do Estado, vai ser por meio, né, da truculência, né, que haverá a reação contra a população portuguesa, e que é o cenário perfeito para, né, que se venha a se manifestar, como você quiser chamar, uma revolução em Portugal. Que é no mesmo rumo que, por exemplo, quando da Revolução Francesa, né, lá em 1789, que a população passava fome e vai reclamar com o rei e é recebida na base da porrada. Então, do mesmo modo que, né, a população... E aqui, cara, a questão de povo, ela é muito sensível nesse momento. Depois a gente grava um vídeo falando sobre isso. Mas é importante sinalizar que aquela ideia que tem lá na França, primeiro, segundo, terceiro estado, ela pode ser aplicada ali a boa parte dos países que viviam sob a ordem do absolutismo, né? Que estão ali. Tem a nobreza, tem o clero, ambos têm privilégios sociais e tem o resto. Tem o povo, tem o terceiro estado, tem o laboratório, a classe que trabalha, a classe do labor. Olha que legal, o resto não trabalha, quem trabalha é o laboratório. E dentro desse povo, né, a gente sabe que a burguesia que estava ascendendo socialmente, que estava ganhando mais poder por meio, né, das riquezas acumuladas, com a própria evolução macroeconômica da época, ela vai o quê? Demandar prestígio social. E uma vez que ela fala para o rei, ó rei, eu queria que você voltasse para cá, né, porque está afetando o meu espírito nacional. Eu acho que Portugal merece mais, eu sou nacionalista, né? Ou eu tinha um privilégio quando da presença da coroa aqui. Diversas variáveis, mas todas indicam o quê? Uma perda, né, sentida por essa classe em Portugal, e vai ser em decorrência dessa perda, e vai ser em decorrência da resposta insatisfatória do monarca absolutista, que vai eclodir em Portugal uma revolução liberal, que, em sua grande contradição, vai defender o quê? A recolonização do Brasil. As Cortes Gerais, que é esse parlamento português, será a instituição, né, que vai, né, determinar que Dom Pedro também volte a Portugal, isso no final de 1821, e que vai ter por consequência, né, lá o 9 de janeiro de 1822, que é o dia do fico, que é quando ele fala ao povo, né, que vai ficar no Brasil, né? Se é para o bem do povo e felicidade da nação, eu fico, né? Muita poesia, né, para dizer, na verdade, que ele estava fechado, ele estava lá, né, macumunado, como você também quiser chamar, com elites, né, do Brasil que se assemelham bastante às elites que estão em Portugal fazendo a Revolução do Porto. Elites intelectuais que não estão ali muito propriamente dentro do quadro do poder, mas se querem se manter no poder. Eles querem não só se manter, mas ganhar poder. Porque são elites, né, do que a época vai se chamar de Partido Brasileiro. Aqueles são partidários da independência do Brasil. Né? Aqueles são partidários de que o Brasil, né, seja uma unidade autônoma e, né, alguns vão defender já desde o início a independência e no final todos se unirão para a independência quando as relações entre o Brasil e Portugal já se tornarem
né, relações, já que não tem mais como resolver. A separação seria, a separação tornar-se-ia, como diria Michel Temer, né, inevitável. Então, de modo análogo ao que você encontra em Portugal, que tem elites políticas que perdem poder com a criação do Reino Unido, que perdem prestígio com o fim da colonização do Brasil, que estão sofrendo, que o seu espírito nacional está sendo afrontado pelo fato de o seu país ser regido por um estrangeiro. No movimento português, na Revolução Liberal do Porto, o pessoal lá está com um problema com o fato de Portugal ser governada por um estrangeiro, mas isso não ocorre no movimento de independência do Brasil. Claro que a imagem de Dom Pedro, ela foi construída à época e também é de fato importante reconhecer. Dom Pedro veio para cá muito pequeno, então ele tinha uma certa identificação com o Brasil, com traços, Você pega as biografias de Dom Pedro, você vê de fato que a sua criação lá por Dom João e Carlota da Joaquina, por um tradicional Bragança e uma Bourbon espanhola, não fizeram de fato um príncipe assim, na sua maior fineza, daquela corte linda europeia que você imagina lá da princesa da Disney. Muito embora também Dom Pedro tenha essa característica mais rude, ele não deixou de estar atento aos ventos que sopravam, das forças do seu tempo. Ele percebeu, que naquele momento histórico o liberalismo de fato ele era inevitável e que se não fosse por meio da razão, e a razão aí vai ser entendida como um instrumento que vai colocar ali as ideias acima da força que rege os princípios do absolutismo, e da irracionalidade, da associação direta com a fé, ou seja, o poder emana de Deus, vamos embora, acabou. Ou seja, Dom Pedro percebe naquele momento que sem o apoio das elites políticas, elites que somente teriam seus direitos garantidos se tivesse um negocinho ali apalavrado, Então, todo o arranjo que acontece ali a partir de janeiro de 1822 até 1824, que é quando a Constituição brasileira ela será outorgada, todo esse caminho, ele nos permite compreender que o constitucionalismo naquela época era algo inevitável. Ou o Brasil se adequava a uma ordem constitucional, ou a unidade do país ela seria inviabilizada. Havia uma série de interesses particulares de cada região, e pegando o Brasil, se o Brasil hoje em dia é difícil de governar pelo seu tamanho, se o Brasil hoje em dia tem dificuldades de coesão nacional, que são de fato possíveis de ser tratadas e superadas por meio da federação, imagine a época, que a própria integração nacional ela não tem nem comparação com a da atualidade. Então, como que a época se poderia superar a dificuldade de coesão nacional e manter o Brasil independente em relação a Portugal? O constitucionalismo que vai reger o movimento de independência do Brasil, ele vai defender princípios liberais que, por meio deles, os interesses mais diversos vão estar ali presentes na Constituição. Dois projetos, eles sempre foram colocados na história como projetos que foram antônimos uns dos outros. E eu não vejo eles muito como antônimos, na verdade eles são complementares. A Constituição de 24, de fato, foi outorgada. De fato, nela há uma concentração maior dos poderes nas mãos do rei do que o projeto da Constituição de 23 definia. Na Constituição de 24, há muito mais demandas, há um prestígio da figura do imperador, e não rei. Falei rei, imperador. A própria ideia de império, ela tem esse componente do liberalismo presente em si. Se pretende construir no Brasil, ainda que de uma maneira adaptada, o espírito que construiu lá o Império Napoleônico, um império liberal, ou seja, algo que está descolado da ideia do antigo regime, algo que destarte tem o povo. Você pega lá a Constituição do Brasil, é por vontade do povo que a Constituição ela emana os seus poderes e os distribui colocando-os nas mãos do imperador. Então o povo, que é parte constituinte dos poderes que são dados ao imperador, o poder não vem
de Deus, o poder vem da nação, porque já é um componente liberal, assim, que não, é inequívoco, né? É de fato a anteposição que a gente faz entre o liberalismo e esse absolutismo é que o poder vem de Deus e é transposto diretamente para o rei, e aí de você se questionar. E, no caso dos regimes liberais, o poder emana do povo, que se constitui, se compreende enquanto nação e transfere para o Estado esse poder. Isso está na Constituição brasileira e nunca deixou de estar. No seu projeto, que foi lá quartelado por Dom Pedro, né? E outro momento a gente fala sobre a deposição da Assembleia Constituinte, né, com mais detalhes, que tem bastantes coisas a serem trabalhadas aí que são bem interessantes, mas ainda nesse projeto e no projeto posterior, de fato, é do poder que vem o povo e ele é transferido, né, para o imperador, para o Estado e para todas as instituições ali presentes. Porém, eu estou aqui falando, né, está parecendo que o Brasil é muito liberal, é um país super progressista. Você tem defesa da propriedade, você tem igualdade de direitos, você tem eleições, né? Por outro lado, como no Introdução Flores, é importante reconhecer também que, lado a lado com esses instrumentos liberais que estão presentes na Constituição do Império do Brasil, há elementos que mostram que Dom Pedro, né, a elite que está ali ao redor de Dom Pedro, precisou ceder, sim, aos anseios daqueles que são considerados mais absolutistas, ou talvez daqueles que, né, a gente pode chamá-los, né, daqueles que defendem uma concentração maior dos poderes na corte, né, uma centralização de poder, e vão definir um Estado mais, vão defender, né, um Estado mais unitário. O poder moderador certamente é a variável mais importante nesse sentido, porque dava, né, ao imperador, à pessoa do imperador, poderes para... se fala lá, né, que o poder imperador é a chave de toda a organização política do Brasil. Pega lá a Constituição, tá lá a frase. Deve ser isso aí, talvez eu tenha errado uma preposição, uma palavrinha, outra, mas o sentido é esse. Né? E qual que era a ideia? Que o poder do imperador, que o imperador deveria ter um poder para equilibrar, né, excessos de outros poderes, mas na hora você não lembra que o imperador também é chefe do executivo. Então, né, quando que o Dom Pedro iria, né, por força do poder moderador, se moderar? Né? Tem uma incongruência aí que faz a gente compreender que sim, o poder executivo, o imperador, tinha, de uma certa forma, um poder desproporcional aos demais poderes, ou seja, legislativo e judiciário. Pelo menos à luz da Constituição, à luz da história, a gente vai oportunamente ver sobre isso. Então tem o poder moderador, tem a indivisibilidade do Estado, né? Esse unitarismo no Brasil Império, que ele é, né, algo extremamente forte à luz da Constituição. E, para além disso tudo, você vai ver na própria prática política de Dom Pedro, né, do uso do poder moderador para censurar, para vetar ações do parlamento, e não só por meio da palavra, do que está presente em um texto constitucional, que você consegue compreender essa tendência centralista do poder nas mãos de Dom Pedro, mas também pelos próprios atos que o primeiro reinado acaba por ser marcado a partir da sua segunda metade. A Guerra da Cisplatina, que é uma guerra que acabou por se estender por demais e, né, acabou por minar, né, ali o erário, né, o erário real, né, o erário brasileiro, acaba por ferrar as finanças públicas do Brasil, e que no final das contas Dom Pedro perde a guerra, assim como das lutas que vão existir dentro do próprio parlamento de defensores do imperador e defensores dessa ordem centralizada em oposição à elite política, né, que vem do campo, que vem da agricultura para exportação, né, que vai se constituir, né, progressivamente, muito à luz do declínio do primeiro reinado, como, né, essa elite aí liberal conservadora, que vai, de fato, ser uma força de grande importância na compreensão do que é o Império do Brasil. Isso também fica para outro vídeo, e estamos por aqui nesses 2 vídeos sobre o Império do Brasil e o liberalismo
na época da sua fundação. Gratidão.